Da questão 4 para frente, desculpa aí que eu tive um probleminha aqui no telefone, o vídeo caiu. Da questão 4 para frente, a apostila trata do IMC, que seria a abreviação para Índice de Massa Corporal, uma sigla, né? O índice de massa corporal, ele diz se você está no seu peso normal, se você está acima do seu peso ou abaixo do seu peso, ou se você tem algum nível de obesidade. Tudo bem? Como é calculado esse índice? É a massa da pessoa, tá? Lembrando que massa, normalmente, né, a gente chama de peso. Fala assim, eu peso 80 quilos, eu peso 90 quilos, eu peso 50 quilos. Só que, na verdade, isso não é peso. Isso é massa. Tudo bem? Qual é a massa que a pessoa tem? Esse valor você vai dividir pela altura ao quadrado. Ó. Altura vezes altura. Tá? Então, na questão 4, ele fala de uma pessoa que tem 70 kg de massa e mede 1,70 m de altura. Você vai usar esse valor, vai substituir aqui. E esse 1,70 vai substituir aqui e aqui. Tranquilo? Primeiro você vai efetuar essa multiplicação aqui embaixo e vai achar um resultado. A massa da pessoa vale 70 kg, você vai dividir pelo resultado que encontrar nessa multiplicação e vai obter a resposta, o IMC. É bem fácil, tá? Assim, a mecânica é fácil, o raciocínio é fácil. Talvez vocês tenham alguma dificuldade com a multiplicação, com a divisão, tá? Mas eu tenho certeza que vocês sabem fazer. Na questão 5, você vai fazer a mesma coisa que fez na questão 4, só que ele não lhe dá a massa e a altura de ninguém. Você vai ter que calcular o IMC de 3 pessoas, pode ser qualquer pessoa que mora com você, seu primo, seu irmão, sua mãe, seu tio, sua avó, qualquer pessoa. Você vai perguntar, mãe, tem que fazer um trabalho de escola aqui, quanto que a senhora pesa? E qual é a sua altura? Tá vendo que a gente fala peso? Mas não é, na verdade é massa, tá? Pergunta para o seu primo também, para o seu irmão, o seu, e você utiliza aí, ok? De 3 pessoas diferentes. Na questão 6, ainda trata de IMC, mas é uma situação diferente, porque ele não quer calcular o IMC. O IMC é fornecido, ó. O IMC da pessoa vale 20. Aí a pessoa tem a altura de 1,80. E qual é a massa que essa pessoa tem? Tá? Então, ó, você vai usar esse valor aqui, 20, para substituir aqui. 1,80 você vai substituir nas alturas, né? Altura vezes altura, que é a altura ao quadrado. E a massa vai ser o seu valor desconhecido, que você tem que calcular. Tá? É uma equação simples de primeiro grau a resolver. Tudo bem? Bem tranquilinho também. Se não me engano, nas questões 4 e 5, além de calcular o IMC, você vai precisar consultar a tabela que está lá no material da semana, para ver se a pessoa tem sobrepeso, para ver se a pessoa está no peso normal, se está abaixo do peso, tá? Vai ter que ver a faixa lá, de acordo com o IMC que vocês vão calcular. Voltando, questão 7. Diferença entre o dobro de um número e 8. A questão 7, ela trata de representação algébrica, tá? É claro que eu coloquei aqui 2 exemplos, é claro que eu não vou colocar nenhum que esteja no material de vocês, é só para vocês terem uma orientação de como fazer, tá? Então, quando eu coloco assim, ó, a diferença entre o dobro de um número, eu não sei qual é esse número, então para mim ele tem um valor desconhecido. Eu vou representar esse número por uma letra. Normalmente a gente usa a letra X, mas pode ser qualquer letra, tá? Então, ó, a diferença entre o dobro de um número. O dobro, né, quando eu multiplico um número por 2, então se o número é X, o dobro de um número é 2x. Beleza? Lembrando que na matemática, diferença significa subtração. Então, ó, tá lá.
A diferença entre o dobro de um número e 8. Pronto. A diferença entre o dobro de um número e 8. Isso é a representação algébrica. Beleza? Dessa sentença aqui. Você vai fazer com as sentenças que estão no material de vocês. Próxima. A soma entre 3/4 de um número e o sucessor desse número. Esse já é um pouquinho mais complexo, mas também nada demais. Ó. Um número, um valor desconhecido. 3/4. Ó, 3/4 é uma fração, olha lá. 3/4 de um número. Beleza? Agora eu quero a soma, ó. Soma. Sinalzinho de mais. E o sucessor desse número? Bom, se esse número desconhecido eu estou chamando de x, o sucessor não é quem vem depois? Então, quem vem depois é só adicionar 1. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, aqui, ó, a soma entre 3/4 de um número e o seu sucessor, o sucessor desse número. Beleza? Se fosse antecessor, nós faríamos menos 1, né? O que vem antes. Na questão 8, é a mesma coisa, tá? Representação algébrica. Só que ali ele apresenta um resultado, que está lá no papiro, que vocês vão ver no trabalho de vocês. Aqui eu usei uma outra sentença, para a gente ter um exemplo. Ó. Ele não quer que você resolva nada, ele só quer que você represente. É o que está escrito lá, represente. Então, vamos lá. Ó. Um número, o seu quíntuplo e a sua terça parte adicionados dão 18. Então, vamos lá. Um número eu não sei qual é. X. O seu quíntuplo. Quíntuplo é quando eu multiplico por 5. Então, 5x. E a sua terça parte. Terça parte é quando eu divido por 3. Então, tá lá, ó, x sobre 3. Adicionados. Adicionar é soma. Ó. Adicionados dão 18, ou seja, são iguais a 18. Pronto, acabou. Ah, não tem que resolver não, professor? Não, não foi pedido para resolver, foi pedido para representar, ok? Já está representado. A gente diz que isso daqui é uma linguagem corrente, né? No nosso caso, a língua portuguesa, aqui em cima. E aqui embaixo nós usamos uma linguagem matemática, tá? Tudo bem? A linguagem algébrica. As últimas 3 questões, 9, 10 e 11, elas não têm cálculo para fazer. Você vai apenas olhar o número e reconhecer se aquele número apresentado em cada uma daquelas questões são racionais ou irracionais. Beleza? Lembrando, racionais é todo número que eu consigo transformar em fração com numerador e denominador inteiros. Irracionais nós não conseguimos. Eles são dízimas infinitas, né? E não periódicas, ok? Então, estudem, se cuidem, boa sorte!